agricultores, né, que sonham com um país mais moderno. Olha, o desperdício e o prejuízo no Brasil são enormes. Agora, por exemplo, as empresas que exportam soja pela hidrovia Tietê-Paraná estão com 8.000 toneladas de grãos parados. O prejuízo é de R$20 mil por dia. A interrupção do tráfego de trens de carga na região de Presidente Prudente, no extremo oeste do estado, obriga a um aumento de 60 quilômetros no trajeto. Os grãos têm de ser levados até o porto de Panorama. O porto de Presidente Epitácio não funciona há mais de um mês. Os equipamentos usados para escoar grãos estão parados por causa da interrupção da ferrovia que vai até o Porto de Santos. As barcaças carregadas de soja produzida no Paraguai têm de navegar 12 horas a mais no Rio Paraná até o Porto de Panorama. Além do aumento de 60 quilômetros no percurso, as embarcações chegam a passar até 10 dias paradas à espera do descarregamento. 8.000 toneladas de grãos estão paradas no porto. A empresa transportadora teve de contratar 14 funcionários em Panorama, mas com o equipamento que estava desativado, é possível descarregar apenas 1/3 do que era escoado normalmente em Epitácio. Quanto a empresa está tendo de prejuízo por dia? Em torno de R$20 mil por dia. O descarregamento acaba levando em média 20 horas a mais que em Presidente Epitácio. E a demora não é o único problema. Aqui também faltam vagões para transportar a soja até o Porto de Santos. O atraso total no transporte da soja, que é vendida para países do mercado comum europeu, chega a 32 horas. E o mercado de frutas e verduras vem mudando rapidamente. Em fevereiro, das 100.000 toneladas de frutas comercializadas em São Paulo, 13% já eram importadas. Um aumento de 79% em 2 anos. A qualidade do produto importado atrai o consumidor. Maçã americana e argentina, kiwi italiano e português, ameixa e uva do Chile. 3 vezes por semana, 200 carretas descarregam frutas importadas na central de abastecimento. Elas substituem o produto nacional e vão direto para os supermercados e feiras livres de São Paulo e outros estados. As frutas importadas invadiram o mercado brasileiro em 1994. Naquele ano, o entreposto de São Paulo registrou 127.600 toneladas. Em 96, o número saltou para 228 mil, um aumento de 79%. No mês passado, a Argentina foi o país que mais vendeu frutas para o Brasil, 8.000 toneladas. Também chegaram produtos do Chile, Itália, Estados Unidos, Espanha e até maçã da Hungria e kiwi da Nova Zelândia. A qualidade da embalagem e o cuidado na seleção das frutas chamam muito a atenção nos produtos estrangeiros. As caixas são muito bem feitas, nenhuma fruta amassa a outra. Vejam este morango americano. Todas as frutas têm a mesma cor, o mesmo tamanho, o mesmo peso, tem até o cabinho, ó. Parecem ter sido produzidas em série. Por que essas frutas fazem sucesso entre os brasileiros? Pelo sabor, pela qualidade e pelo preço também. Não tem muito fator de convencimento, tá? E a amostra é a própria fruta em si. Este agrônomo da Secretaria da Agricultura diz que de cada 100 pêssegos embarcados no Chile, a perda é de apenas 1 até a chegada em São Paulo. No caso da produção nacional, são descartadas de 15 a 20 frutas. Aqui no Brasil você tem, na verdade, o produto genérico. Na banana mesmo, nós produzimos 7 milhões de toneladas e acabamos perdendo quase 3. Por quê? Exatamente por má estruturação dessa logística, dessa estrutura de distribuição até o consumidor. O resultado dessa estrutura mal organizada, Leilane, é isso aí. Transporte de grãos com problema e o Brasil desse tamanho, importando fruta da Hungria. Imagine você, que a gente devia só exportar, né? E um país tropical que tinha todas as condições para plantar qualquer fruta, né? Agora, realmente é a falta da mentalidade de conquistar mercado, de exportar, de ter uma boa qualidade de produto, né, Chico? Mas vai mudar, vamos... Vai mudar, eu vou trazer notícias boas igual o Boechat. Tomara. Começa o julgamento de Timothy McVeigh, o americano acusado de explodir um prédio do governo em Oklahoma há quase 2 anos. 168 pessoas morreram na tragédia. A primeira fase é a escolha dos jurados, que começa hoje. O julgamento vai ser em Denver, no Colorado, bem distante de onde aconteceu a explosão. Não será um espetáculo de TV, como foi no caso do ex-jogador de futebol O.J. Simpson.
Só as famílias das vítimas poderão acompanhar as imagens do tribunal. Às 9h02 do dia 19 de abril de 95, a cidade de Oklahoma perdeu 168 moradores. 19 eram crianças. Foi o maior atentado da história dos Estados Unidos. Dentro de 19 dias, o atentado completa 2 anos. E o julgamento de Timothy McVeigh, o principal acusado, está apenas engatinhando. A justiça americana começa a escolher hoje os jurados do processo a 1.060 quilômetros de Oklahoma. O julgamento foi transferido para Denver a pedido do advogado de Timothy McVeigh. Ele argumentou que em Oklahoma seria impossível encontrar jurados imparciais. A cidade ainda está traumatizada pelo atentado. Na semana passada, o advogado de McVeigh tentou adiar o começo do julgamento, mas é a promotoria que parece precisar de um pouco mais de tempo. Há 2 semanas, o Departamento de Justiça americano divulgou um relatório criticando o trabalho do FBI. Segundo o relatório, os cientistas do FBI foram descuidados quando analisaram as provas recolhidas em Oklahoma e podem ter transferido resíduos da explosão para as roupas de McVeigh. O relatório diz ainda que as conclusões das análises de laboratório do FBI são tendenciosas e pouco fundamentadas. O advogado de McVeigh vai sugerir ao júri que o atentado pode ter sido cometido por terroristas estrangeiros. Mas o maior aliado da defesa pode ser a investigação mal feita do FBI. Veja agora as principais manchetes internacionais. Wall Street Journal: crescimento da telefonia celular atrai firmas estrangeiras para a privatização no Brasil. New York Times: relatórios mostram que salários no campo vêm caindo nos últimos 20 anos. No espanhol El País, partido de extrema-direita na França propõe a expulsão de 3 milhões de estrangeiros. The Independent em Londres: governo arruinado pela gestão dos conservadores. Clarim em Buenos Aires: Arafat diz que existe estado de guerra com Israel. E daqui a pouco nós vamos conversar sobre a nova ameaça ao processo de paz no Oriente Médio com o repórter César Tralli, que está em Londres. O mundo na ponta dos dedos. Navegando no ciberespaço, você pode ter acesso a toda a memória cultural da humanidade. Mas pode também aprender receita de bomba caseira, correr o risco de ser aliciado por estranhas seitas. Daqui a pouco a gente discute até que ponto a internet deve ser um espaço livre ou controlado. Agora são 7h53. Em consequência da ingestão de drogas, outras por asfixia. A autópsia do dirigente da seita, Marshall Applewhite, revelou que ele não sofria de câncer, como havia informado um jornal. 2 ex-integrantes da seita disseram ontem na televisão que acreditam que os companheiros foram mesmo levados por um disco voador, como imaginavam. Depois de uma tragédia como esta, fica sempre a pergunta: como tudo isso poderia ter sido evitado? Nesse caso, o que mais impressiona é que os seguidores da seita tinham acesso à internet, divulgavam suas ideias a partir da grande rede de computadores. Eram pessoas que seguiam seu próprio tempo, tinham intimidade com o computador. Mas teriam sido elas vítimas da globalização de um meio de comunicação muito mais aberto e muito menos controlado do que a televisão, o rádio ou a mídia impressa? No início, tudo era encantamento. A promessa de poder, com o toque de uma tecla, acessar toda a memória cultural da humanidade. Encontrar qualquer pessoa, em qualquer lugar, falar livremente sobre qualquer assunto com qualquer um. Parecia bom demais para ser verdade. E era. De território mais livre do planeta, a rede de comunicação via computador se transforma pouco a pouco em território vigiado. A intenção é evitar que se repitam situações como a da dona de casa desequilibrada que procurou, através da internet, um homem que se propusesse torturá-la até a morte. Encontrou. Ele a matou e enterrou no quintal de casa. Sem censura, via internet, a pornografia pode estar ao alcance de todos, em qualquer idade, dentro de sua própria casa. Até receitas de bombas caseiras, como a que feriu várias pessoas nas Olimpíadas de Atlanta, podem ser encontradas na rede. O grupo guerrilheiro zapatista, que vive escondido nas montanhas do México, usa a internet para fazer pressão política.
Suas mensagens normalmente terminam com a frase: democracia, liberdade, justiça das montanhas do sudoeste do México. A internet iguala a todos. Traça o perfil de bandidos e de heróis modernos, como o japonês Shimomura, um detetive de computador que conseguiu prender Kevin Mitnick, o maior ladrão de segredos de computador dos Estados Unidos. Ele roubou segredos de milhares de firmas e pelo menos 20 mil números de cartões de crédito. Até o Papa tem uma homepage na internet. E o assassino da atriz Cheryl Tate, Charles Manson, declarou que também vai criar sua homepage. Os 39 suicidas da seita Portões do Céu tinham uma página na internet. O chefe do grupo, que já havia sido internado em clínicas psiquiátricas, conseguiu arregimentar seus seguidores através da rede de computadores. Quem sabe se essa tragédia não teria sido evitada se um louco não tivesse agido tão livremente sob a proteção da internet. Afinal, até que ponto a internet deve ser um espaço de total liberdade para divulgar de maneira fácil e rápida qualquer ideia? Controlar o cyberespaço é uma forma de censurar culturas, pessoas ou filosofias políticas, religiosas, ou uma maneira de proteger o próprio homem? Para discutir esse assunto, nós convidamos a jornalista Cora Ronay. Cora, qual é a sua posição? Liberdade geral para tudo e para todos? Ou um certo controle? Nenhum controle. Nenhum? Nenhum controle. Eu acho que, para início de conversa, está se desvirtuando o papel da internet. A internet, como uma novidade tecnológica que pouca gente ainda conseguiu assimilar direito, ela vem sendo a culpada de todos os problemas. Você pega esses malucos aqui, em San Diego, pronto, foi a internet. Tá, e o pessoal do Jim Jones, foram 912 que se mataram? A internet existia, sim, mas ninguém sabia. Era uma coisa acadêmica, muito restrita. Por outro lado, se a gente começar uma espécie de censura, não vamos deixar grupos extremistas, não vamos deixar pornografia. A gente está dando início a um processo de censura que não para mais. Agora, sobre essa questão dos fanáticos, não fica mais fácil, digamos, mais cômodo para o dirigente de uma seita, esse maluco aí dos UFO, dos discos voadores, não fica mais fácil ele arregimentar pessoas? Não, não fica. Eu discordo, inclusive, daquela frase da reportagem, que ele arregimentou os seguidores através da internet, porque isso não foi verdade. Quer dizer, ele já tinha seguidores. Por outro lado, veja bem, há milhões de páginas na internet, muitas, muitas mesmo. E eu não vou ser arregimentada por uma seita, porque para início de conversa eu não estou procurando seitas. Mas no caso de você que não está procurando seitas ou que tem uma cabeça, enfim, boa. Agora, você coloca frente a frente uma pessoa, você coloca qualquer informação diante de uma pessoa que de repente pode estar passando por um problema, pode ter um distúrbio, pode ter uma carência, pode ter, enfim, e ela pode se sentir seduzida. Não, mas veja bem, essa pessoa vai ser seduzida de qualquer maneira. Quer dizer, o problema é que nós estamos agora atribuindo à internet problemas que na verdade são nossos, humanos, que existiram desde sempre. Você sempre teve gente doida, você sempre teve gente profundamente alienada da realidade, viciada nisso, naquilo, no que for. Você sempre teve gente fazendo bombas sem precisar de receita da internet. Porque isso aparece na internet, a internet de repente é culpada por todos os males. Eu acho isso péssimo, acho isso um retrocesso com o pensamento, na medida em que pela primeira vez a gente tem um instrumento de liberdade de opinião verdadeiro, em que a liberdade de imprensa não é mais do dono da imprensa, é de quem tem uma página, de quem sabe se comunicar direito. E eu acho que cabe aos pais vigiarem um pouco o que os filhos estão fazendo na internet, como cabia aos pais ver o que os filhos estavam lendo antigamente. E eu acho que cabe à cabeça de cada um saber o que está fazendo, mas não é a internet que vai mudar isso, pelo contrário. Ou seja, o princípio que você está se baseando é o princípio que garante a liberdade de expressão a todo custo e que determina que, não sendo um instrumento aberto, quer dizer, é um instrumento de acesso, tem acesso a ele quem quer. Exatamente. E procura as coisas quem quer. Veja bem, se eu sou uma freira da Congregação Mariana de Ouro Preto, eu não vou achar pornografia na internet a menos que eu esteja procurando.
Eu vou estar Sim, lá mas, no por site exemplo, do Vaticano, se você qualquer tem um coisa, filho entendeu? de 10 anos que já sabe entrar na internet, já sabe manipular essa rede, já sabe navegar na rede, você pode estar fora de casa trabalhando, e não é como um livro, que se você não comprar o livro, ele não lê. Mas se você ele tem tem, acesso ao você tem computador, mecanismos de controle disso, você tem programas como o CyberSurf, você tem o CyberWatch. para trancar, Para trancar esse determinados sites. Quer dizer, Agora, você dá palavra-chave, sexo, pornografia. Você Agora, pode o teu trancar os filho, sites. peraí, o teu filho de 10 anos está indo na banca de jornal, onde você vai encontrar coisa muito mais cabeluda do que ele vai encontrar na internet, possivelmente. Mesmo porque Sim, mas hoje... isso uma coisa não justifica a outra, quer dizer, já Não. existem. Mas o problema é jogar a responsabilidade na internet, como se fosse fácil ou simples ou sequer barato. A Suprema Corte está discutindo essa possível censura. Você, então, é contra? Sou totalmente contra para início de conversa, porque quem é que vai censurar? E é com que se base acha... vai Não, censurar? Aí que a gente corre um perigo. Por que que, sei lá, o fulano de tal tem o direito a decidir o que eu, Cora Ronay, ou você, Leilani Norbert, Isso ou é o você... tema do Vamos filme. ver. Isso é o tema do filme Larry Flint, que é exatamente a liberdade do cidadão de expor qualquer coisa, de exprimir de ter a liberdade total de expressão. Embora eu discorde um pouco da ideia de que o Larry Flint seja aquele grande símbolo de liberdade ou de luta contra a repressão e coisa e tal. Mas eu acho que a internet tem uma série de pontos positivos que as pessoas deixam de ver, como, por exemplo, vamos pegar de novo um menino tímido, por exemplo, está com problemas com o mundo, o que você faz para evitar AIDS ou não sei o quê. Ele encontra essas informações na internet. Ou todo tipo, ele está com problemas de relacionamento com a namorada, está se sentindo impotente. Ou seja, vamos ter que descobrir novas formas de relacionamento com um novo meio. Com certeza. Muito obrigada, Cora. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Vamos agora saber como foi a repercussão das últimas decisões de Israel no processo de paz do Oriente Médio. O presidente da autoridade palestina, Yasser Arafat, está profundamente desanimado. E ele não é o único a pensar assim. Na reunião dos chefes de Estado árabes no Cairo, a decisão de Israel de pôr tanques nas ruas para conter os manifestantes foi muitíssimo criticada. Nós vamos a Londres com o repórter César Tralli. Tralli, qual foi o resultado dessa reunião? Renato, na reunião de ontem à noite no Cairo, os ministros árabes foram unânimes em todas as questões que envolviam Israel. Pela ordem, eles propuseram o fim das relações diplomáticas e comerciais, o fechamento de escritórios israelenses e a saída em bloco dos árabes das negociações do processo de paz. A possível volta do boicote total a Israel é a resposta mais dura até agora dos Estados árabes à construção do condomínio de casas na porção árabe de Jerusalém. A Páscoa foi de muita violência na Cisjordânia. Em quase todas as cidades, um cenário se repetiu. O ataque a pedras dos palestinos e a resposta a tiros das tropas israelenses. Um manifestante palestino foi morto e a revolta não poupou nem os turistas. Um ônibus de turismo teve de dar meia volta em Belém debaixo de uma chuva de pedras. Hoje, Israel começou a demolir a casa do terrorista suicida responsável pelo atentado no café de Tel Aviv, que matou 3 mulheres israelenses. Tralli, e daqui para frente, como é que fica o processo de paz? Não fica, Renato. O processo de paz emperrou de vez e nada indica, pelo menos até agora, que os dois lados estejam dispostos a ceder, a negociar a paz. Os palestinos sonham em transformar a parte árabe de Jerusalém na capital de um futuro Estado palestino. Mas a construção do bairro israelense, que está provocando os conflitos na região, é o sinal mais claro do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de que Israel não abre mão de Jerusalém. Renato. 12 jogos, 12 vitórias. Invicto, Botafogo conquista. Fogo, Dona Lídia já acompanhou muitas decisões no Maracanã. E nesse domingo de Páscoa, a matriarca da família botafoguense veio torcer com os netos e bisnetos. Dona Nídia enfrenta a multidão. A arquibancada já está lotada com a torcida do Botafogo. Eu nem pago a cadeira, mas não gosto de cadeira, não. Eu gosto dessa confusão mesmo. O fogão entra em campo e Dona Nídia acompanha o coro da torcida. Não pode perder, Sofre nos ataques do Vasco.
faz figa para que o adversário perca a bola. A emoção é tão grande que o coração de quase 80 anos parece estar subindo pelo pescoço. Ela incentiva os jogadores, mas o Botafogo não consegue chegar ao gol. No segundo tempo, o clima na arquibancada fica ainda mais tenso. Dona Nídia nem quer ver as cobranças de falta a favor do Vasco. Finalmente, Gonçalves faz a alegria da torcida do Botafogo. Da dificuldade dos relacionamentos. Tempos difíceis esses, né, Renato? É verdade, Leilane, tem razão, são tempos difíceis. Não é nada fácil encontrar a pessoa certa. O curioso agora é que são as mulheres, aliás, que não são as mulheres que estão se queixando da solidão. As agências de casamento nunca tiveram um movimento de homens tão intenso quanto agora. Namorar nem passar. Hoje em dia não combina mais. Elas também têm que aproveitar a vida delas. Primeiro tem que garantir meu futuro, né? Esta empresária quer um companheiro que fique longe dela. Que cada um tenha seus problemas, suas dificuldades, seu dinheiro, sua responsabilidade. Abraços e beijos juntos, o resto cada um seus. Posições como esta acabaram assustando os homens, que ainda não sabem lidar direito com a mulher avançadinha no trabalho, em casa, na cama. Uma boa parte só quer saber de sexo. O que você quer com os garotos hoje? Em público? Não dá, né? Na guerra dos sexos, enquanto umas avançam, outros recuam. Os homens foram em peso para um território que até pouco tempo atrás era quase exclusivo das mocinhas com intenção de compromisso sério, as agências de casamento. De acordo com o último censo, existem 60 mil mulheres a mais do que homens pelas ruas de Curitiba. Natural, então, que o trabalho fosse delas. Elas é que deveriam correr atrás da gente se quisessem casamento. Mas não é bem assim, principalmente entre os mais jovens. Uma agência de casamentos de Curitiba registrou durante 2 meses seguidos uma oferta de 3 homens para cada mulher que queria casar. O recorde foi no inverno, mas os homens dominaram a estatística durante todo o ano passado. Na faixa entre 22 e 32 anos, de cada 20 candidatos ao matrimônio, 11 eram homens e 9 mulheres. O que eles dizem que grande parte das mulheres hoje não são confiáveis. E aqui na agência todos têm o mesmo objetivo, que é uma relação conjugal estável. Quem diria, papéis trocados. De ultraliberais, os mocinhos viraram caretas e acusam as mulheres de abuso sexual. Este publicitário diz que cansou de ser objeto e por isso procurou a agência. Estão bastante agressivas mesmo, né? Elas estão ao contrário mesmo do antigo, né? A mulher está atacando, ela está seduzindo, sabe? Abordando. Boa pinta, este gerente de vendas sempre conquistou a mulher que queria depois de alguns minutos de papo. Quando decidiu casar, pediu ajuda à agência. Ele anda assustado com os impulsos femininos. Se ele não toma uma atitude logo num primeiro encontro, no máximo num segundo encontro, a mulher já começa a olhar com outros olhos. Será que ele não gosta muito? Hoje a mulher conhece muito bem o que ela quer. Ela sabe se colocar em termos de prazer, ela sabe dizer o que ela gosta, ela sabe dizer o que ela sente, se isso está bom para ela, se não está bom para ela. E talvez o homem tenha ficado um pouco assustado com essa mulher. Novos tempos, hein? Homens assustados, mulheres seguras. É. Uma pessoa zen, tranquila, sonhadora, movida a fantasias. A decoradora e produtora de festas, Neca Mena Barreto, vive num turbilhão de ideias e sonhos que ela consegue tornar realidade. Neca tem um estilo místico e a inquietação que está presente na alma dos grandes artistas. Posso dizer assim, descontraído, natural,
Uma pessoa que é rápida no gatilho, vai lá, diz o que pensa, e depois, puxa, por que eu falei isso? Quando viu, já falou. Quem tem estilo, na sua opinião? Nossa, o passarinho, o papagaio, o peixe. Eu adoro botar, tipo assim, panos, me enrolar com tecidos. Então, eu enrolo o tecido na cabeça, daí enrolo, põe uma camiseta, furo a camiseta, dou um nó aqui, daí pego uma saia que é uma fatia de tecido, daí amarro o tecido, põe outro... Então, eu gosto de me vestir assim, meio abaianada, mas não sei se é abaiana, sou eu. Jamais são falta. Eu uso sapatos completamente como... que se eu me sinto assim um pouco cambaleando num sapato, que apesar de eu me olhar e me achar, nossa, que bonito, que caminhar elegante, se eu não consigo assumir aquele caminhar, não vai. Eu acho que essas coisas de ficar inadequado, acho que depende muito do coração, né? Porque se a gente vai seguir exatamente todos os padrões que tem que ser... Não, para a noite eu tenho que usar um longuinho curto agora, um pouco mais achanelado. Não, mais durante... Olha, se for assim até as 5 da tarde e tal, eu acho que eu não... Eu não tenho, não tenho isso. Eu tenho uma coleção enorme de óculos, quando eu quero ficar um pouquinho mais protegida, daí eu ponho uns óculos, mesmo óculos que parecem de grau, mas não tem grau. Então é só para botar uma lente, para eu ver o mundo com lente. Eu boto só batom, adoro batom, tenho milhares de batom, mas não uso nada, termino não usando. Mas eu gostaria que tivesse máscaras azuis, amarelas, né? Seria tão divertido. Oi, tudo bem? Nossa, que bonito ficou esse tom de sentimento azul da pessoa com a máscara. Olha, eu adoro boiar. Nada. O melhor programa é o não fazer, la dolce vita, o dolce far niente. Misterioso, que também fala pouco, tal. Só explica algumas coisas com o olhar, que não fica... Pois é, acho que é de fantasiar, né? Viu? Fantasia. Uma mania já, ai meu Deus. Essa foi Neca Mena Barreto, chefe de cozinha, decoradora e produtora de festas. O Bom Dia Brasil fica por aqui e nós voltamos amanhã às 7h30. Até amanhã, aproveite bem o seu dia. Bom Dia Brasil. Oferecimento Banco Boa Vista. Todo dia é um bom dia para investir no Boa Vista. Globo e você, tudo a ver. Hoje, estreia O Amor Está no Ar. Quem tem Globo?